Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre os bloqueios de ramo, direito e esquerdo. Esse é um assunto que tem sido bastante requisitado por vocês. Eu recebi muitos comentários lá no vídeo sobre bloqueios cardíacos. Naquele vídeo eu falei apenas sobre os bloqueios atrioventriculares. Se você não viu e se esse é o assunto que você procura, dá uma olhada lá. Agora, se você quer entender o que são e o que causam os bloqueios de ramo direito e esquerdo, fique aqui comigo. Para entender o que são os bloqueios de ramo, primeiro, obviamente, precisamos entender o que são esses ramos. O sistema elétrico do coração é formado por essas duas protuberâncias, chamadas de nós ou nodos. O primeiro nó é o nó sinusal. Ele é responsável por gerar o estímulo elétrico do coração. A partir do nó sinusal, o estímulo é disparado para todo o resto. Primeiro, ele viaja através dos átrios, estimulando a contração dos mesmos. Depois, ele chega até o nó sinoatrial. A função deste nó é atrasar um pouco o estímulo elétrico, para dar tempo dos átrios se contraírem antes dos ventrículos. Depois, este nó libera o estímulo elétrico para o que podemos chamar de sistema His-Purkinje, que são fibras nervosas que conduzem o estímulo elétrico para os ventrículos. Esse sistema se divide em ramos direito e esquerdo, de forma simplificada, que vão ativar os ventrículos direito e esquerdo, respectivamente. O que acontece quando dizemos que existe um bloqueio de ramo é que há uma dificuldade do estímulo elétrico passar por um destes ramos. Assim, a ativação elétrica dos ventrículos ficará um pouco atrasada. Não é de forma nenhuma a minha intenção aqui ensinar a interpretar um eletrocardiograma, que é algo bastante complexo, mas apenas mostrar este conceito bem simples. Olha só, esse conjunto de ondas no eletrocardiograma é chamado de QRS. Ele representa a ativação elétrica dos ventrículos. Quando existe um bloqueio de ramo, seja direito ou esquerdo, não acabamos de dizer que haverá um atraso na ativação de um dos ventrículos? Pois então, quando há um bloqueio de ramo, o QRS fica mais largo, representando a demora da ativação ventricular. Assim, o diagnóstico dos bloqueios de ramo é feito pelo eletrocardiograma. Agora, quais são as implicações práticas desses bloqueios? Começando pelo bloqueio do ramo direito. O ramo direito é um ramo muito fino, e isso faz com que atrasos na sua condução elétrica sejam muito frequentes na população. Não é incomum pequenos atrasos na condução do ramo direito em indivíduos saudáveis. Isso não prejudica o funcionamento do coração e não traz nenhuma implicação para a vida dessa pessoa. Porém, algumas doenças também podem causar bloqueios do ramo direito, como a hipertensão arterial, a doença de Chagas e a aterosclerose, por exemplo. A decisão de quando se deve investigar a presença de alguma doença em um paciente com bloqueio de ramo direito deve ser tomada caso a caso, dependendo da presença ou não de sintomas e outros indícios que haja algo por trás do bloqueio. Porém, na maioria das vezes, esses pacientes são assintomáticos e não há essa necessidade, pois esse bloqueio, como disse, é algo bastante comum e benigno. Já o ramo esquerdo é um ramo bem mais robusto que o direito, e atrasos na sua condução não são tão comuns em indivíduos saudáveis, embora isso possa acontecer. Sendo assim, todo indivíduo que se apresente com um bloqueio do ramo esquerdo deve passar por uma investigação cardiológica, mesmo que esteja assintomático, pois há uma chance maior de que alguma doença não diagnosticada esteja causando esse bloqueio. As causas mais comuns são a doença arterial coronariana, doença das válvulas cardíacas e doenças dos músculos do coração, chamadas cardiomiopatias. Dependendo do quão lenta a condução elétrica esteja no ventrículo, isso pode prejudicar o funcionamento do coração e levar à insuficiência cardíaca, ou piorar a insuficiência cardíaca que já exista. Pode acontecer o que chamamos de assincronia cardíaca, quando um ventrículo bate em um tempo muito diferente do outro. Como se trata os bloqueios de ramo? Bom, na maioria das vezes os bloqueios não precisam de tratamento, mas há exceções específicas.
Uma delas é quando há um bloqueio alternante. Mas o que é isso? Não é uma coisa muito comum e acontece quando o paciente alterna entre bloqueios do ramo direito e esquerdo. Isso coloca o paciente em um alto risco de bloqueio atrioventricular total, ou BAVT. Esse tipo de bloqueio é considerado maligno, pois pode levar à morte súbita. Você pode entender melhor sobre esse bloqueio naquele nosso outro vídeo. Para tratar esse tipo de bloqueio, nós usamos um marca-passo, que fará o trabalho de carregar o estímulo elétrico para os ventrículos no tempo correto. Já no caso de um paciente com insuficiência cardíaca grave, em que a assincronia ventricular seja um grande problema, podemos lançar mão de um ressincronizador. Esse equipamento é muito semelhante ao marca-passo, porém é mais complexo e pode envolver uma cirurgia maior para seu implante. Ele é capaz de estimular os dois ventrículos no tempo certinho e a sincronia deles pode voltar ao normal. Isso tem mostrado melhorar bastante os sintomas de alguns pacientes com insuficiência cardíaca, quando a indicação é bem feita. Existem ainda os bloqueios hemifasciculares ou bloqueios divisionais. Acontece que o ramo esquerdo, na verdade, ele é dividido em dois fascículos, o anterior e o posterior. Quando acontece o bloqueio de apenas um desses fascículos isoladamente, chamamos de hemibloqueio anterior esquerdo ou hemibloqueio posterior esquerdo. Os hemibloqueios também podem estar associados a doenças específicas. Um exemplo bastante conhecido no Brasil é a associação do hemibloqueio anterior esquerdo, ou bloqueio divisional antero-superior, com um bloqueio do ramo direito, na doença de Chagas. Espero ter esclarecido bem sobre os bloqueios de ramo, mas se tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, escreva aqui embaixo para mim. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para que essa informação chegue a mais pessoas. Falando nisso, você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você acredita que pode gostar desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!